Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para começarmos, perguntava-lhe, embaixador, como é que tem visto a situação no terreno da guerra na Ucrânia e principalmente pedia-lhe também que nos dissesse o que é que achou da morte do presidente, dono, CEO da Wagner, 2 meses depois de ter tido um problema grave com Vladimir Putin. 2 meses não é muito tempo para manter uma vida que se sabia estava marcada desde aquele episódio, não lhe parece? Sim, digamos que eh, as perspectivas sobre a saúde de Prigozhin, nós aqui já tínhamos abordado, era, Exatamente. era uma saúde precária, segundo muitas perspectivas, e essa precariedade acabou por confirmar-se com a sua morte naquilo que parece ser um atentado ao avião onde seguia, um dos dois aviões da Wagner onde seguia, aliás com o seu número 2, o que representa uma quebra em termos de regras de segurança fundamentais. Mas eu, se o António me permite, eu em relação à guerra da Ucrânia queria deixar uma nota nacional, que é a ida de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia e o discurso que ele teve relativamente à Ucrânia. Só uma pequena nota no sentido de dizer, o Presidente da República português era talvez foi talvez dos últimos a ir à Ucrânia e, não obstante António Costa ter ido, Augusto Santos Silva ter ido, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu nesta sua ida à Ucrânia, para além, digamos, de uma manifestação de grande afetividade relativamente à causa ucraniana, mesmo na relação com o presidente ucraniano, decidiu fazer duas declarações relativamente a duas questões que, não sendo contraditórias com aquilo que é a postura do governo português, são, no modo enfático como foram feitas e no modo definitivo como foram articuladas, ligeiramente dissonantes com o discurso de António Costa. Eu quero com isto dizer o seguinte: Marcelo Rebelo de Sousa fez digamos, uma declaração muito forte relativamente à necessidade da presença da Ucrânia na NATO, da entrada da Ucrânia para a NATO e da entrada da Ucrânia para a União Europeia. Quer António Costa e os dirigentes socialistas, nomeadamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros, têm sido favoráveis a essas duas linhas, mas têm sido ligeiramente mais cautelosos na definição de alguns critérios base que têm que estar subjacentes ou que têm que anteceder esse passo. Marcelo Rebelo de Sousa foi bastante mais longe, enfim, num discurso de natureza mais política e presidencial, que, portanto, não criando uma dissonância com o governo, de certa maneira, houve um sublinhado mais perentório do que aquilo que o governo costuma fazer, porque o governo considera que as condições para a entrada da Ucrânia para a NATO precisam de passar por um conjunto de circunstâncias que têm a ver com a pacificação global num pós-conflito, e a entrada para a União Europeia pressupõe duas discussões muito importantes dentro da União Europeia, que é, por um lado, a questão do financiamento, tendo em atenção o peso que a entrada da Ucrânia representa para as finanças da União Europeia, quer a questão da capacidade de poder dentro da União Europeia. Isto é, tem que haver uma redefinição dos modelos de poder, porquanto a Ucrânia, a sua entrada, criaria uma tensão muito grande com prejuízo, por exemplo, da posição relativa de países como Portugal. Mas portanto, há aqui uma ligeira dissonância que eu julgo que o Primeiro-Ministro tentou disfarçar nesta matéria, mas Marcelo Rebelo de Sousa, que tem competências relativas e restritas em matéria de política externa, vale a pena dizê-lo, procurou ir tão longe quanto possível na sua interpretação da chamada presidencialismo, semipresidencialismo, que Embaixador, permita-me que o interrompa para lhe perguntar o seguinte: é mesmo uma pequena dissonância, ou a verdade é que Portugal passou a ser favorável à entrada da Ucrânia na União Europeia e também na NATO, em tese, e tendo passado a ser, depois do que disse Marcelo Rebelo de Sousa, um agente ativo no lobby do interior da Comissão Europeia para apoiar a entrada da Ucrânia na União Europeia?
quem marca a posição do governo a posição de Portugal em matéria de política externa é o governo. Certo. A República tem uma função de representação e quase sempre, e é uma tradição felizmente que se mantém em Portugal, há uma grande consonância nas duas posições. Quem vai fazer o follow-up de todas as posições que Portugal tem vindo a assumir neste quadro é o governo. E é o governo que o fará, quer no âmbito da União Europeia, quer no âmbito da NATO, portanto, digamos, as palavras do Presidente têm um peso importante e interessante, mas não passam daí. Portanto, a posição do Presidente, volto a dizer, não altera minimamente a posição de Portugal no quadro da negociação, quer da entrada da Ucrânia para a NATO, quer possível da entrada da Ucrânia para a União Europeia. Eu julgo, aliás, que em relação à NATO, António, já aqui dissemos, há uma coisa muito simples, que é a União Europeia é mais complicada. Mas se um dia a Ucrânia ganhar esta guerra, a Ucrânia será membro da NATO. É tão simples quanto isso. Se a Ucrânia não ganhar esta guerra, muito provavelmente a condição da Ucrânia ser ou não membro da NATO estará na negociação que se fará com a Rússia. E, portanto, o caso da União Europeia é mais complicado, porque a União Europeia está num processo de alargamento. Aliás, há uma declaração esta semana de Charles Michel, Presidente do Conselho de Ministros da União Europeia, dizendo que até 2030 tem que se criar as condições para este alargamento. Estamos ainda há 7 anos, vamos ter claros, e há muitos países no pipeline, como seja a Albânia, como seja a Macedónia, como seja até a Bósnia-Herzegovina, mas também há outros casos que não podem ser deixados de parte, Montenegro, a questão da própria Sérvia, e portanto há aqui questões complicadas nos Balcãs Ocidentais, e o caso da Ucrânia tem uma dimensão tal no peso da mudança dentro da União Europeia que pressuporá uma mudança estrutural, e ainda não há condições de natureza política dentro da União para fazer este debate, particularmente num tempo de crise como o que estamos. Claro. Relativamente a Prigozhin, há aqui um ponto interessante. É muito claro uma coisa, foi muito claro uma coisa, e na altura não falámos muito nisto, porque isto, entretanto, cruzou-se bastante com as nossas férias, mas o grupo Wagner para já não é o único grupo militar que trabalha com as Forças Armadas russas. Há vários outros grupos que trabalham com as Forças Armadas russas. Mas o grupo Wagner era manifestamente aquele que tinha maior capacidade, maior visibilidade, tanto mais que Prigozhin, o seu CEO, como o António disse, tinha uma máquina mediática própria que projetava, de certa maneira, a ação do grupo. Prigozhin tem sucesso no ataque a Soledar, no ataque a Bakhmut. O Wagner, vale a pena dizer que o Wagner foi criado em 2014, quando da separação das duas repúblicas de Donbass, e está muito ligado, digamos, ao Donbass, e por isso mesmo é preciso explicar a razão pela qual Prigozhin, quando saiu para Rostov, que é colado ao Donbass, foi muito bem recebido, pela simples razão de que ali estão populações muito próximas do Donbass, é praticamente do outro lado da fronteira. Prigozhin, o Wagner é um grupo patriótico, era visto como um grupo patriótico. Prigozhin tinha uma certa popularidade, aquele aspecto um pouco truculento, como nós o vimos atuar, numa certa Rússia tem a sua força, particularmente porque ele fazia aquilo no sentido de mostrar que estava insatisfeito com o modo como os militares estavam a levar a cabo a guerra, tanto mais que ele tinha tido, com o seu grupo, sucessos específicos muito reconhecidos pela população. Pensou, no entanto, mal naquela altura, porque pensou que tinha a seu lado comandantes militares suficientes para poderem pôr em causa as chefias militares, isto é, o Ministro da Defesa, Shoigu, e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Gerasimov. Aparentemente ele teria ao seu lado Surovikin, que é uma figura número 2 de Gerasimov e uma figura que tinha tido um papel importante na guerra na Ucrânia. Aliás, a linha de defesa de sul da Ucrânia, feita ao longo destes últimos meses, chama-se linha Surovikin. Surovikin, pelos vistos, estava implicado nesta tentativa de pronunciamento. Às vezes diz-se que este golpe foi feito contra Putin. Este golpe não foi feito contra Putin. Este golpe foi feito contra as chefias militares. Mas Putin estava salvaguardado neste golpe e desde o princípio nunca houve a mais pequena contestação a Putin.
Aliás, Putin, neste momento, convém dizê-lo, continua a manter uma popularidade na Rússia superior a 70%. E mais do que isso, a revolta do Wagner não lhe criou nenhuma quebra de popularidade, antes, pelo contrário, Pois claro, evidente. subiu ligeiramente. A Rússia Claro. gosta do poder, os russos gostam do poder. Prigozhin tinha entrado numa zona, podemos fazer aqui um trocadilho, perigosa, porque ao mesmo tempo parte das suas tropas foram para a Bielorrússia, havia ali um entendimento, digamos, mediado por Lukashenko, parte manteve-se em África, e este é um ponto importante, e aparentemente o exército, as forças armadas russas gostavam de desfazer o Wagner, porque o Wagner tinha uma visibilidade e até algum aspecto vocal que era superior àquilo que lhes interessava. E vão consegui-lo. Isto é, o Wagner, com a morte de Prigozhin, vai-se partir. A Rússia não vai deixar, e este é um ponto importante, não vai deixar que a ação do Wagner, chame-se o Wagner ou chame-se outra coisa qualquer, nos países africanos em particular, já houve ações na Líbia, já houve ações na Síria, mas em particular nos países africanos, onde a Rússia tem um nicho de mercado muito interessante do ponto de vista político, não vai deixar que isso desapareça. E, portanto, o Wagner aí vai se manter. Eu lembro sempre que no próprio dia da revolta de Prigozhin, há uma declaração de Sergei Lavrov no sentido de dizer, informar os países africanos que não está em causa a posição levada a cabo pela Rússia através do grupo Wagner em África. O que prova bem a importância que isto tem para a política externa russa. Claro, Portanto, vamos ver agora o que é que vai acontecer. Vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas, mas manifestamente a sensação que há é que o Wagner vai ser partido, vai ser, digamos, balcanizado, mas vai ser salvaguardada a sua ação no plano externo. Provavelmente não voltará à Ucrânia. Esse é um ponto que será mais, digamos, mais sereno para aquilo que são os interesses das Forças Armadas russas, que pretendem ver o Wagner fora deste spotlight. Obrigado, embaixador. Enquanto ficamos à espera dos spin-offs que possam aparecer do grupo Wagner, vamos fazer aqui o primeiro intervalo de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá.